Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira e, como tal, cabe-me a mim, Mariana Leitão, estar aqui convosco para mais um Ao Final do Dia. Hoje vou falar sobre a questão dos incêndios, neste caso sobre uma entrevista dada pela Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, à SIC Notícias, na sexta-feira, em que, mais uma vez, o contexto é, no fundo, o incêndio que no fundo, atingiu 30% do Parque Natural da Serra da Estrela. Houve alguma descoordenação no combate a esse incêndio, em que supostamente houve bombeiros a pedir meios aéreos que nunca chegaram. Depois houve, noutro incêndio, meios aéreos que estavam a fazer descargas de água em sítios onde já não se justificava fazer descargas de água. Portanto, a Secretária de Estado estava então a ser confrontada com essas questões, às quais não respondeu a uma única. Foi inacreditável. A Secretária de Estado da Proteção Civil não fazia a mais pequena ideia do que é que se tinha passado ao nível do combate aos incêndios, para os quais tinha sido chamada a falar naquela entrevista, ou sobre os quais tinha sido chamada a falar naquela entrevista. Mas conseguiu dizer o mesmo do costume, o mesmo que se ouve todos os anos, que é: vamos estudar, avaliar, é preciso, vai ser já nos próximos dias, vamos já começar a fazer os estudos e as análises que nos vão permitir tirar conclusões. A verdade é que todos os anos tiram imensas conclusões, todos os anos inventam uma série de medidas e de formas de combate aos incêndios, e todos os anos acontece a mesma coisa, ou seja, no ano a seguir volta a haver uma extensão brutal de área ardida, com repercussões brutais para as pessoas que, lamentavelmente, são atingidas por estes incêndios. E, portanto, o que é que era importante? Era importante que o Governo, quando tira estas conclusões e percebe, porque todos os anos as conclusões são mais ou menos as mesmas, é preciso mais meios, seja aéreos, terrestres ou humanos. E, portanto, é preciso comprar mais equipamento, e é preciso contratar mais bombeiros. E todos os anos se chega a esta conclusão. E todos os anos se analisa e avalia e fazem-se os relatóriozinhos todos e se percebe que é preciso contratar comprar mais material, mais meios e contratar mais pessoas, mais bombeiros. E, portanto, estamos em agosto, há já há alguns meses que entramos no período crítico dos incêndios e, portanto, estas pessoas que supostamente o Governo agora diz que vai contratar, estes bombeiros, já deviam ter sido contratados no início deste período crítico e não no fim. Os meios aéreos que estão em falta e que, pelos vistos, são insuficientes para fazer face ao combate dos incêndios, já tinha de ser adquirido. E, portanto, o que é lamentável no meio disto tudo é que todos os anos as conclusões são as mesmas e todos os anos os problemas subsistem. Portanto, alguma coisa aqui não está certamente a ser bem feita. E em relação a esta entrevista, houve aqui uma declaração feita pela Secretária de Estado em que é impossível deixar quem quer que seja indiferente. Portanto, eu relembro que nós somos o terceiro país da União Europeia com maior área ardida. Neste momento, arderam em Portugal, este ano, 100.000 hectares. Só no Parque Natural da Serra da Estrela arderam 25.000 hectares. Houve pessoas a perderem as suas casas, os seus ganha-pãos, os seus negócios, houve inclusivamente falecimentos. Portanto, isto é uma tragédia todos os anos. Os incêndios são uma tragédia todos os anos no nosso país. E a Secretária de Estado da Proteção Civil teve o desplante de dizer que há um algoritmo qualquer, e eu já lá vou, que diz que a área ardida devia ser até 30% superior àquela que efetivamente ardeu. Ou seja, só ardeu 70% do que era suposto ter ardido à conta de um algoritmo. Bem, por mais que o algoritmo, que ninguém sabe o que é, com que dados é que trabalha, quem é que o desenvolveu, para o que é que está a ser utilizado efetivamente,
Portanto, há aqui uma ausência completa de informação. E, portanto, a Secretária de Estado chega, lança uma bomba destas, sem dar qualquer contexto, sem dar qualquer enquadramento, e as pessoas agora que fiquem na ignorância, porque também não interessa nada que estejam muito por dentro dos assuntos. Portanto, larga isto para conseguir fazer a sua propaganda de dar a entender que o Governo fez imenso, vejam lá, que até ardeu menos 30% do que era suposto ter ardido. Isto é do mais lamentável que pode haver uma pessoa com responsabilidades ir para a televisão justificar o mau trabalho que o Governo está a ter nesta matéria de combate aos incêndios, a falta de apoio que dá aos bombeiros, a má coordenação que tem tido, e ainda tentar justificar isto tudo dizendo, mas esperem lá que nós estamos a fazer um ótimo trabalho porque afinal só ardeu 70% do que era suposto ter ardido. Portanto, fundamental esta Secretaria de Estado explicar aos portugueses que algoritmo é este, como é que funciona, como é que se comporta, que dados é que tem em conta, etc. E ter a noção de que não ardeu apenas 70% do que era suposto arder, porque em bom rigor não era suposto arder nada. Se o combate aos incêndios fosse um combate eficaz, efetivo, com os meios todos necessários, obviamente nunca se iria conseguir evitar tudo e mais alguma coisa, mas certamente que não iriam arder 100.000 hectares e, portanto, é muito grave estas coisas serem ditas desta forma e exige-se as devidas explicações desta Secretária de Estado da Proteção Civil, a Secretária de Estado Patrícia Gaspar. Esperemos que, entretanto, perceber exatamente ao que é que se refere este algoritmo e que, de facto, se acabe com esta propaganda àquilo que tem sido até, inclusivamente, um mau trabalho do Governo e que havia a obrigação, de facto, de haver outro tipo de atuação e de compromisso nesta matéria. Muito obrigada a todos e até para a semana.